Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Entramos na parte de segunda-feira, uma lição extraordinária, e a gente está falando aqui, vamos usar como exemplo alguns homens, alguns estudiosos que tiveram as suas conclusões, fizeram também as suas perguntas. Na lição de ontem a gente viu que um professor da escola de Oxford, ele criou uma teoria de que a gente era criações digitais de uma raça de alienígena com computadores super poderosos. Então esse professor da Oxford, ele teve essa ideia de estudar e acreditar que a gente somos apenas criações de alienígenas, somos como se fossem hologramas criados por computadores super poderosos. Também a gente viu na lição de ontem duas possíveis respostas para a questão de qual é a natureza da realidade. A gente viu a primeira diz que o universo e tudo que nele há, incluindo nós, simplesmente existe. A primeira teoria é assim, simplesmente existe e ponto. A segunda a gente viu através do estudo aqui, a gente viu que existe um ser, um Deus ou deuses, existe um ser que criou tudo, todo o universo e tudo foi estabelecido. Na parte de segunda-feira, o título é A Pergunta de Leibniz. A pergunta de Leibniz, a gente vai analisar, e ele fez uma pergunta, estudioso, estudou muito bem, ele fez provavelmente a pergunta mais básica e fundamental. Ele perguntou, por que há algo ao invés de nada? A mesma coisa eu pegar para você e dizer, por que existe essa caneta ao invés de nada? Uma boa pergunta ele fez. Por que será que existe o universo, existe a lua, existe a gente mesmo ao invés de nada? Por que será que existe algo ao invés de nada? Bem, a gente vai responder biblicamente, porque a gente já viu que existe a teoria ali que algum disse que a gente são provavelmente hologramas ou seres criados, máquinas criadas por alienígenas com computadores super poderosos que controlam a gente ali. E outras que a gente viu que simplesmente existe. Mas seria meio estranho você chegar e perguntar para uma pessoa por que essa lição existe. E dizer, não, simplesmente ela existe. Por trás dessa lição existe o criador dessa lição. Então, para analisar esse contexto e essa pergunta de Leibniz, a gente tem que ver, vou responder biblicamente, a visão bíblica que eu tenho. Conheço também a visão evolucionista, mas a visão que eu creio que é mais correta é justamente essa aqui. Quando você analisa Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, Êxodo capítulo 20, Apocalipse capítulo 14 e Jó capítulo 12, versos 7 ao 10, você analisa que por trás dessa pergunta de Leibniz, porque há algo ao invés de nada, é porque se existe algo, existiu aquele que colocou esse objeto ou criou esse algo que existe. Quando você vai para Gênesis 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Gênesis já começa descrevendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai para o livro de João, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui com referência ao próprio Jesus Cristo. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11, lá é descrito que em 6 dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia ele descansou. Ali também é descrito um poder de um Deus criador, de um Deus que colocou tudo nos seus mínimos detalhes, tudo bem organizadozinho, e isso a gente analisa dentro do contexto bíblico. Também Apocalipse vai apresentar a mesma coisa também, apresentar um Deus criador, um Deus organizado. Você vê a estrutura da natureza, tudo bem organizadinho, as chuvas vêm no tempo certo, o sol sai na hora certa também, e tudo bem organizado para o benefício do ser humano. E em Jó você vê também a mesma coisa. Então, por trás de toda a criação, existe o seu Criador. Por trás de tudo, existe o seu Criador. Em tudo que você está vendo aí,
na sua casa nesse exato momento, até o próprio celular que você está assistindo, por trás dessa maquinazinha que você tem, existe o Criador dele, ele que criou. Então, tudo por trás de toda a criação tem que ter um Criador. Não tem lógica você acreditar que uma cadeira existe do nada, um puff ou uma luz ou alguma coisa existe do nada. Não, por trás de toda a criação ali, de toda a criação, existe um Criador. É claro, toda criação. Então, por trás desse universo muito complexo, bem organizado, a gente acredita que existe um ser mais organizado ainda do que todo o universo. Por quê? Se fosse um ser que não fosse tão mais organizado que o próprio universo, ele não seria capaz de criar o universo e organizar da forma como é. Inclusive a estrutura do seu corpo, que é um corpo bem complexo, bem formado mesmo, tudo funcionando aí, bem legalzinho. E por trás disso aí a gente vê que existe um Deus Criador. É impressionante como a existência de Deus é assumida na Bíblia. Uma coisa que a gente tem que analisar, olha, no contexto bíblico, a Bíblia ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Não, ela não tem esse negócio, e Deus é assim. Não, ela já diz que Deus existe mesmo. Ela não tem essa preocupação de provar que Deus existe. Não, a Bíblia não coloca nenhum detalhe aqui, dizer, eu vou provar que Deus existe. Não, ela já diz, Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava ali, Deus criou o universo, Deus formou tudo. Então, a Bíblia não se preocupa em querer provar para você que Deus existe. Ela diz mesmo que Deus existe. Agora, a doutrina da criação também é fundamental para toda a educação cristã. Tudo que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação. Em 6 dias, a Bíblia não começa com uma declaração sobre a expiação, sobre a lei, a cruz, a ressurreição, nem mesmo sobre a segunda vinda de Cristo. Ela começa com uma declaração sobre Deus como Criador, pois nenhum desses outros ensinamentos faz algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como nosso Criador. Tudo isso tem lógica mesmo. Não adianta você pensar sobre a questão de você, a volta de Cristo, mas se você analisar que Deus não é o Criador, se você tivesse na sua mente que Deus não é o Criador, você automaticamente não acredita que Jesus virá. Agora, sobre a expiação, sobre a lei, tudo isso ela é baseado em cima de Gênesis capítulo 1 e da criação ali de 6 dias. Agora, é difícil imaginar um ensino mais contrário à Bíblia e à fé cristã em geral do que o evolucionismo. Existem as duas teorias, existe o evolucionismo, existe o criacionismo. Para mim, o criacionismo é mais razoável, mais aceitável do que o evolucionismo. Analiso, não sou um expert em evolucionismo, mas analiso alguns detalhes ali colocados. E o mais coerente é aceitar justamente a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo ali. Então, o que é mais contrário ao ensinamento da Bíblia e da fé é o evolucionismo. Porque automaticamente o evolucionismo descarta Deus. Se descarta Deus, descarta tudo aquilo que você acredita. Se você adora a Deus, se você observa algum dia, se você estuda a palavra de Deus, você automaticamente se tira Deus, a Bíblia não existe. Então não existe regra, não existe nada. Faz do jeito que você quiser. Mas a Bíblia deixa bem claro que existe Deus sim, existem regras, existem detalhes que a gente deve seguir. Por isso a ideia de que a evolução pode de alguma forma ser harmonizado com a doutrina bíblica da criação é ainda pior que a evolução ateísta. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar. Existem denominações religiosas que ainda têm essa ideia de querer associar a doutrina bíblica da criação com a questão da evolução. Não, o Big Bang aconteceu, mas foi Deus quem estava ali controlando ele. A explosão aconteceu, mas Deus foi ali controlando, separando. Existe religiões que apoiam ainda essa doutrina da questão da grande explosão, de Deus formou ali, Deus estava no controle da evolução, ele vem controlando tudo bem direitinho ali. Mas isso é pior do que a evolução ateísta. Então a gente tem que analisar o seguinte: Deus criou tudo. A Bíblia não deixa indício de dizer que Deus estava no controle. Não, Deus fez, haja luz, houve luz, apareceu isso, aparece aquilo. Então a voz de Deus ali era sendo falada e o poder de Deus sendo manifestado na criação.
Então, nessa parte de segunda-feira, a resposta para Leibniz é a seguinte: Deus é quem criou. Se existe algo ao invés de nada, é porque existe um Deus. Existe um Deus por trás de tudo isso que criou esse universo muito complexo, bem estabelecido, bem organizado. Então, que nessa parte de segunda-feira você possa ter entendido que Deus, Ele é maravilhoso e quer cuidar da sua vida. Oremos agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.